Meus irmãos e irmãs, quero iniciar com a primeira leitura, que é como uma luva, um bálsamo para o coração de todos nós, que é do profeta Jeremias. Foi a leitura proclamada agora, do capítulo 15 de Jeremias. Eu quero me destacar ao versículo 19 ao 21, somente 3 versículos. Assim diz o Senhor: se te converteres, converterei teu coração para te sustentares em minha presença. Nós precisamos saber que quando se nega o Criador, pouco tempo depois se negará a criatura. O que nós estamos vivendo no contexto do nosso país, atrás dos panos e atrás da cortina do palco, é uma falta de temor a Deus. Quando se perde a referência da fé, quando se declara a independência do Criador, todo tipo de aberração começa a acontecer. Quando não se tem como horizonte o Criador, se destrói a criatura. Porque eu e você, nós não podemos ser a origem e o fim de todas as coisas. Nós somos criados e em Cristo adotados como filho. Quando se declara uma independência de Deus, um ateísmo prático, um não cristianismo, e se alega repetidamente: o Estado é laico, o Estado é laico. Eles não estão preocupados com o Estado laico, não. O que eles estão preocupados é que aquilo que é próprio da fé e da natureza humana não entre nas aberrações deles, porque uma vez que Deus foi retirado, a sua palavra e a própria vida humana vai perdendo o seu valor. Que se a vida humana, ela é dom, e se você tira o doador do dom, ela perde o seu valor. É a sequência mais ou menos essa: nega-se o Criador, vai se negando aquilo que é próprio do cristianismo, e quando se nega isso, aí é muito simples, aí mata quem quer, deixa viver quem quer, junta quem quer, separa quem tem juízo, e daí por diante. Nós vimos uma guerra há pouco contra a família, né? E a leitura vai dizer: se te converterdes, ou seja, se você mudar o modo como você pensa, Deus mudará o seu coração, para te sustentares na presença dele. Olha que importante esse versículo: se souberes separar o precioso do vil. Algumas coisas têm valor, outras não. Se você sair um dia na rua e você vê um poste fazendo xixi num cachorro, você não assuste. As coisas hoje estão de pernas para o ar. O que é precioso hoje é contestado. O que é precioso hoje tem uma guerra declaradamente em cima disso. O que é vil, o que não tem valor, o que é vergonhoso, hoje estão nos palcos dos programas de auditório com maior audiência, programas de entrevista. Eles não estão entrevistando nada de precioso, é vil do início ao fim. Só que a mídia sabe o que os bobos ainda não aprenderam, e aqui eu estou fora dos bobos, espero que você esteja. Água mole em pedra dura, eles sabem disso, por isso que eles vão repetir o mesmo assunto. Você liga Fátima Bernardes, está o mesmo assunto. Você vê programa da tarde, está o mesmo assunto. Você assiste jornal, está o mesmo assunto. Você vai assistir novela, a temática é a mesma coisa. Você vai ver um documentário, está o mesmo assunto. Aí a nossa mente, eu não vou entrar nisso, que não é o tema, mas a nossa mente, a neurociência explica isso, ela tem uma característica, se chama neuroplasticidade.
O que é isso? Ela vai se plasmando naquilo que você vai alimentando-a repetidamente. Então eles vão passando, aí chega numa hora que você começa a pensar assim: o mundo mudou mesmo. Esse negócio que a gente aprendeu é dos nossos avós, dos nossos pais. Hoje não é assim mais não. Então eles começam a trabalhar com isso. Quando a sua mente começa a aceitar o que a mídia está passando, aí eles dão um passo a mais. Se você não aceitar isso, você tem preconceito. Você é preconceituoso. Primeiro ela trabalhou com a repetição. A hora que a sua mente foi se plasmando com aquilo, eles entram com a criminalização. Isso é preconceito. Aí eles vão dar um passo a mais, mas não é só preconceito não. Se você não concorda com o que eles estão fazendo, isso é fobia. Você tem uma fobia. Aí você é que tem que ser eliminado. Mudaram. O vil ficou precioso, e o precioso ficou vil, até chegar no último, que é a criminalização. Aí parece que o certo não pode e o errado é aplaudido. Aí comerciais de televisão, auditório, porque vai repetindo, e você que é adulto, você ainda tem o QI, ou tem o uso da razão. Você foi criado de uma maneira e você tem discernimento. Isso está errado. Isso não pode ser assim. Não é possível que as pessoas estão achando que isso está certo. Mas é porque você já está com a mente formada. Aí o que eles fazem? Vão pegar os adolescentes, vão pegar as crianças, e quanto mais tenra a idade, melhor, porque elas não têm juízo de valor. Então vão ensinando o que quer, e a criança vai crescendo. Então é assim. Quando essa criança de ontem for um jovem ou adulto jovem de hoje, aqueles que foram criados naquela palavra ou naquele estilo que a gente acredita, pela palavra de Deus e pela natureza humana ser o que deveria ser, aí você começa a ser então descartado, ridicularizado. Veja hoje quantas peças de atrás que o tema central é a fé cristã. Ridicularizam. Vão fazer exposições, escrevem na hóstia vagina, não pode falar nada, isso é obra de arte. Coloca Jesus de tênis na cruz, não pode falar nada, senão você é preconceituoso. Você tem fobia, você está discriminando a minoria, porque eles foram trabalhando isso. Aí coloca Jesus nu, coloca Nossa Senhora amamentando um macaco, coloca São José com o pênis ereto. Ninguém pode falar nada, porque é uma manifestação artística. Aí você vê que ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Os políticos estão quietos, cada um procurando o seu salário. O país está acéfalo, não tem uma mente que pensa. Os grandes, a maioria foi indicado ou se venderam. Então nós estamos praticamente confiando na providência de Deus e na força da população. E o que nós podemos fazer? Conscientizar as massas, mostrar que não é assim, mostrar que tem algo por trás e que você inocentemente vai aceitando como se fosse isso. Só que tem um plano aí. Eles sabem como que eles vão desmanchando algo que foi construído para construir outra coisa por cima. Então a palavra é muito clara. Nós precisamos voltar e separar o precioso do vil. Aquilo que é precioso aos olhos de Deus, aquilo que é precioso à reta moral, aquilo que é precioso à família. Aí sim, falarás por minha boca, os outros voltarão para ti, tu não voltarás para eles, mas eles a ti. Em favor desse povo farei de ti uma muralha de bronze, fortificada. Combaterão contra ti, mas não vão prevalecer,
porque eu estou contigo para te salvar e para te defender. Eu te libertarei das mãos dos perversos e te salvarei dos prepotentes. Vamos colocar a família aqui. É isso que nós queremos, a missa hoje da família, a missa pela vida. Senhor, eu acredito na tua palavra. Eu acredito que o Senhor falou pela boca de Jeremias. Então faça com a nossa família o que o Senhor fez com Jeremias. Faça da nossa família uma muralha de bronze fortificada, para que aqueles que combatem contra nós não prevaleçam, porque o Senhor está conosco, e só Deus para nos salvar, só Deus para nos defender. Senhor, nos livre das mãos dos perversos e salva-nos dos prepotentes. Palavra do Senhor. Olha aqui, vamos aplaudir, é bonito, hein? Olha aqui, a missa de hoje. E olha que eu nem escolhi a leitura, é a leitura lida, é a liturgia de hoje. Deus já está falando: aguenta o combate, toma um lado, porque eu estou com você, eu vou defender você. Tem aquela historinha, né? Que um cara morreu de acidente e acordou assim. A hora que ela acordou, ele estava em cima de um muro. Aí, de um lado, estava Nossa Senhora. Do outro lado, estava um cara meio chifre, pegando fogo. Aí ele olhou e falou assim: mas que diferente. Aí Nossa Senhora disse assim: pula para cá. Vem para cá, meu filho. Os anjinhos: vem, 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 vem. Aí Jesus: vem para cá, vem para cá. Ele assim, sabe como que é, né? A pessoa desconfia depois da morte. Ele olhou para o outro lado, estava o capeta sentado no sofá, o sofá pegou fogo, ele lá roendo unha. Ele falou assim: você não vai me falar para eu pular para aí não? Você vai me perder, hein? A torcida de cada muito mais animada. Se eu fosse você, eu me chamava para pular para ele, porque eu estou com dúvida. Aí o capeta falou assim: não precisa te chamar não, o muro é meu. Quem não toma um lado, já escolheu um lado. Quem não defende a vida, já escolheu um lado. Essa questão de eu estou um pouquinho em cima do muro. Você sabe agora o muro de quem que é. O cristão nunca anda em cima do muro. Ele toma a palavra do Senhor. Ele toma a defesa da vida, da família. E não é fácil, mas eu acredito na palavra de Jeremias: eu vou te defender, eu vou te iluminar, eu vou guiar você. Jesus sofreu, você sofre também. Ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Eu quero pegar um discurso que eu não vou falar, porque o nosso tempo não é tão assim, de Dom Ricardo Oepers, bispo da Diocese do Rio Grande. Uma carta muito bem escrita, resumida, pontual, e é só para vocês entenderem o que o nosso país está passando. Aí você tire suas conclusões e você então ajude a defender a vida. Aconteceu um seminário sobre a DPF 442, que é uma arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental. Foi promovido pela Câmara dos Deputados em Brasília. E ele fez ali algumas considerações em nome da igreja. Quem deu entrada a esta arguição, juntamente ao Supremo Tribunal Federal, foi o PSOL, né? Partido Socialismo e Liberdade. Tinha que ser também, né? E a base dos seus argumentos são estas, preste atenção. Primeiro, eles afirmam que o Código Penal de 1940 está antigo, está ultrapassado, e que a longa permanência da criminalização do aborto é um caso de uso do poder coercitivo do Estado para impedir o pluralismo razoável. Não é mole, né, gente? Pois torna a gravidez, olha o que eles falam: o Estado
está tornando a gravidez um dever, uma obrigação. E em caso de descriminalização, nenhuma mulher será obrigada a realizá-lo contra a sua vontade. Ninguém é obrigado a gerar uma vida, e o Estado obriga a mulher a gerar um neném. Olha a cabeça do povo. Na opinião deles, a criminalização do aborto viola o direito à saúde, à integridade física e psicológica das mulheres, o direito à vida e à segurança delas, que têm que ficar procurando clínicas clandestinas para fazerem o tal procedimento. Vocês conhecem a história dos dois amigos que foram pescar? Vou contar rapidinho, essa aqui é curta. Dois amigos foram pescar. Aí os dois estão lá cavaram assim. Aí desceu um menino, afogando. Um falou assim: nossa senhora, o menino, eu vou salvar. Ele pula e salva o menino. O menino, graças, salvei um. Voltaram a pescar. Passados uns 10 minutos, desceram dois. Ele falou: pega um que eu pego o outro. Aí um pulou, pegou um outro, pulou, pegou o outro. Os dois, mas saíram bem. Passa um tempo, desceram 4. Aí um falou assim: ó, pega 2 que eu pego. Falou: não pego 2, você pega os 4. Falou: você vai fazer o quê? Falou: eu vou lá em cima ver quem está julgando, senão a gente não vai pescar. O que a pessoa que não estou falando que a pessoa não tem raciocínio, mas ela não treinou a inteligência dela, na cabeça dela o aborto é uma saída para muito problema. Só que a palavra inteligência vem do latim interlegere. Inteligência é você ler atrás da letra, é você olhar o que está por trás de uma proposta. Qual que é a proposta do aborto? É ficar pulando no rio o dia todo, pegando as crianças que estão descendo. Qual que é a proposta da lei de Deus? Qual que é a proposta de um cristão? É você não ficar combatendo a causa, é você ir à origem. Quer salvar a criança? Você vai ficar salvando criança no rio até quando? E não se cura um câncer com aspirina. Então se as mulheres estão fazendo um aborto no lugar que elas estão morrendo, então vão legalizar que a mulher não morre. A questão não é a mulher não morrer, a questão é a criança estar sendo assassinada. Só que eles vão no discurso muito mole. Aí você fala: mas não é verdade. Tem gente que aceita a questão do aborto, que as mulheres estão... A questão não é a mulher tirar o neném, né? Eles estão olhando a questão da mulher. A questão aqui é o bebê. A questão é a morte, não é a mulher. Por isso que quando a igreja faz o discurso da fidelidade, da castidade, de ter relacionamentos fiéis, todo mundo desce a lenha. As pessoas querem uma vida totalmente libertina na sexualidade. Qual é o efeito? Gravidez indesejada. Então vamos resolver isso. Qual que é o caminho mais curto? Muito bem, engravidou, tem menos de 12 semanas, tira. Resolveu o problema. O marido chegou em casa, a mulher dele está fazendo sexo no sofá com o açougueiro. O que o marido fez? Vendeu o sofá. Falou: nunca mais vou vender sofá. Deu para entender? Deu para entender? O problema, meu filho, não é o sofá. Aborto não vai resolver a questão. A questão não é essa. Só que eles, muito bem desenhados. E eles querem que uma gestação nas primeiras 12 semanas ela pode ser interrompida, pode tirar o neném. O que eu não entendo, eu queria que eles me explicassem. Se o canal que o neném nasce, com todo respeito à palavra, a vagina da mulher, se ali acontece uma mágica. Na cabeça de muita gente tem uma mágica. Aqui, vamos supor que isso aqui é a vagina da mamãe, da mulher que tem um neném. Aqui é um médico, aqui é um neném. Aqui dentro não é uma pessoa. Passou aqui, é uma pessoa. Aqui dentro não tem direito. Passou aqui, tem direito. Aqui dentro pode matar. Saiu, não pode matar mais. Que
canal mágico é esse que transforma um ser que não é num ser que é só porque passou na vagina? Que canal mágico é esse? Se a vida não for aqui, ela não será aqui. Eu não vou aprofundar o assunto para não falar que eu sou louco, mas essa questão de aprovar o aborto, não, padre, é só nesse caso, é só para as 12 semanas. Esse é o primeiro passo, porque uma vez que tiram essa vida aqui, já não é vida aqui, daqui a pouco a que sabe também não é. Aí vão começar com outras leis para outros casos além desses. Aí eles vão decidir quem é que morre, quem é que vive. A coisa é muito sorrateiro, não é? A água nunca entra de uma vez, sempre é no plique, plique, plique. Teve uma vizinha, minha vizinha, viajou e a pia ficou no plique, plique. Só que o cano caiu o resto de comida e ficou só no plique, plique. Viajou na quinta, voltou segunda. Quando ela voltou segunda, o carpete estava encharcado. Olha, ela jogou na cozinha, estava lá, plique, plique. Mas de plinque em plinque, meu filho, é por aí. É uma coisinha hoje, é outra lei amanhã, é uma exceção hoje. A hora que você vê, a família está encharcada. A hora que você vê, o país está à mercê. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de cultura da morte. Cultura da morte. O ser humano ele é descartável e descartante. Hoje não são todos nós, mas muitos de nós, se não prestar atenção, você transforma a vida real em Facebook. O que é Facebook? É um livro do seu rosto, é um livro da sua vida. Então você põe uma fotinha, você põe um vídeo, você põe um cartãozinho, aí aparece uma carinha assim: quero ser seu amigo. Aí você fala: sim, é meu amigo. Aí alguém falou um negócio que você não gostou, você vai lá, excluir: não quero essa pessoa. Aí tira a pessoa. Aí a pessoa sai de casa, ela vive assim: está te agradando? Está comigo. Não está me agradando? Eu deleto. Aí a pessoa já não tem mais aquele valor de relacionamento. É uma coisa, está hoje, não está amanhã. E a coisa está assim. Talvez você não tenha a experiência que eu tenho de atender pessoas, conversar com pessoas, orientar vida. Quantas pessoas estão arrebentadas porque foram descartadas? Não precisa descartar no útero da mãe, não. Já estão descartando a pessoa adulta. Padre, eu namorei 7 anos. A gente estava com o sonho já do ano que vem casar. Já tinha guardado dinheiro, a gente já tinha... Terminou tudo com mensagem de WhatsApp. E falou: não precisa nem responder, que você não vai conseguir me achar. Eu tentei procurar no Face, bloqueado. Fui no Instagram, me excluiu. Telefone trocou. A pessoa não deu o que tinha para dar. Desgastou. Descartei. Então esse descarte, ele está entrando para o útero da mãe, porque ele já acontece no meio de nós. O ser humano está sendo muito fácil descartado. Tudo hoje não serve, fora. E nós precisamos, como cristãos, levantar a bandeira da vida. Repita comigo: a vida é o dom maior. Pronto, guarda isso, gente. Se alguém perguntar para você: o que é uma vida? Você vai dizer: é dom maior. De quem? De Deus. Não há dom maior do que a vida. E esta vida é intocável, é sagrada. A vida, ela é sagrada. Por que tem gente defendendo então que se mate a vida? Porque primeiro se matou a fé. A galera que é a favor aí de ideologia de gênero, de aborto, de tudo quanto há, esse pessoal já não tem fé nenhuma mais. E eles isso aí, quem é contra essas coisas são religiões de origem judaico-cristãs. Aí faz aquele discurso muito bem feito, mas o cara está patinando em gelo. Não sabe nem onde começou, nem onde vai terminar aquilo ali. Mas o que eles querem? Vamos viver do nosso jeito, porque nós não conseguimos viver aquilo que Deus nos pediu. Então, a Bíblia é um livro velho,
não funciona mais, foi escrito 2000 anos atrás, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não, vamos nos libertar disso. Vamos nos libertar disso, né? Quando se fala sobre aborto, nós vemos que existe um discurso superficial e irresponsável sobre o valor da vida. Perdeu-se o valor de uma vida. Quanto custa uma vida? Quanto vale uma vida? Custar, até que você pode descobrir quanto que custa, mas o valor é eterno. O valor é eterno. O ser humano não é um amontoado de célula. Ele não é só um organismo vivo. Ele não é um ser social. Ele tem profundidade. Ele tem alma. Ele tem espírito. Ele é um dom. A vida é um dom. Eu vejo quando o papai e a mamãe, ou o marido e a mulher, né, vem pedir uma bênção para engravidar. Ô padre, dá uma bênção para a gente engravidar. A gente quer receber esse dom de Deus. É um dom maravilhoso. A pessoa que descobre que está grávida, ontem terminou, até não tem problema de divulgar, que eu não estou ganhando nada com isso, mas terminou aquele Masterchef. Foi a final ontem. E por ser a final, aí eu fui dar uma bisoiada, né? Cozinham maravilhosamente bem. Tinha um homem e uma mulher. Se não me engano é Hugo e Maria Antônia. A mulher ganhou. Mas no meio lá do reality show, eles entraram com uma caixinha, quem viu aí, entregaram para o Jacan, o francês. Aí quando ele abre, eram 2 sapatinhos azuis. Quer dizer, a mulher dele, a esposa dele, né, está grávida de gêmeos. Aí a Paola gritou, aí o programa parou, e era ao vivo. Aquela que estava apresentando, não gente, aí abraçou a mulher, foi aquela festa. Por quê? Porque quando vem uma nova vida, só se espera festa, só se espera graças a Deus. Hoje já vi um vídeo dele, não é? Ele no Instagram, ele falando que agora tem que pensar mais, que agora tem 2 criaturinhas que dependem muito dele, ele tem que investir. Isso é o normal, isso é o bonito, é fazer festa por uma vida que chega, e no caso são 2, não é? Aí a Paola foi, Paola Caroselli, foi, abraçou, emocionada. Aquele outro, o Fogaça, foi lá, abraçou o cozinheiro famoso. Gente, é a vida que chega. Se por um lado tem a galera da vida, vamos festejar uma vida que chega. Por outro lado tem a galera se tiver comendo de uma semana, tira, não tem problema, pode tirar. Festa para um lado, tristeza para o outro, alegria para um lado, tragédia para o outro. E se você olhar a maioria dos casos de tristeza e tragédia, é porque não fez como deveria ter feito, porque não seguiu a sequência que deveria ter seguido, não levou como que Deus falou. Gente, funciona assim, ó, é assim, Deus deixou escrito, é assim, assim, assim que funciona. Quando faz na sua cabeça, quem não coloca Deus no início não será feliz no final, né? O Estado laico, que eles tanto vomitam isso aí, não pode anular ou desprezar a base dos valores cristãos do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo de fé, é um povo cristão. E se alguém fala assim, padre, eu me tornei ateu, tem problema. Cada um tem a sua fé, ou não a tem. Sem falar que o ateísmo, ele tem a fé. Qual que é a fé? Na negação. Então se nega o que existe, então só aí é porque tem. Senão não precisava ficar rotando por aí que eu sou ateu, Então ele tem uma fé na negação. Mas o problema do ateísmo prático brasileiro não é o fato de ser ateu. Quer ser ateu, meu filho, problema seu. Deus não perde nada, nós aqui continuamos rezando do mesmo jeito. Quer ser ateu, vai ser. Qual que é o problema? Que muitos ateus, eles querem que você seja ateu também. Aí pega no seu, quer provar que Deus não existe. Eu vou te provar que Deus não existe. Eu vou te provar, meu filho, eu não te perguntei nada. Eu não estou querendo te provar que Ele existe. Por que você está preocupado em provar para mim que Ele não existe? Eu não estou te chamando para se converter, porque você está me chamando para me perverter. Este é o problema. Este é o problema de quem diz Estado laico. Porque o respeito existe só quando é para eles.
quando o respeito é para o cristianismo, para a família, para aquilo que nós acreditamos, é motivo de chacota. Depois você vai no YouTube e pesquise lá um pouco sobre audiências públicas, sobre temas complicados. É impressionante. Eu vi vários vídeos. Enquanto o pessoal lá, a galera lá defendendo o ponto de vista deles, todo mundo está assim, ó. Aí todo mundo escuta. Aí sobe um professor, sobe um juiz, uma juíza, sobe um palestrante para mostrar a visão científica, para mostrar que não é daquele jeito. Eles assoviam, eles gritam, eles não deixam a pessoa falar, eles arrebentam o cabo do microfone. Mas cadê a tal tolerância à diversidade que tantos querem? Cadê a tolerância àquele que pensa diferente? Ou para ser tolerante tem que pensar igual a mim, e no caso igual a eles. Vá no YouTube, está tudo lá. O cara falou, não teve como eu falar. Eu preparei, eu fui um médico, eu vim de um médico. Eu preparei todo o estudo científico sobre o tema, não me deixaram falar. Ficaram me gritando, isso aí não sei o quê. Eu perdi a minha tarde, porque eu escutei tudo que eles tinham para falar. Tanto eu como a professora, ali fala o nome da professora, a professora tal, nós não conseguimos falar, porque eles ficavam nos acusando, né? Preconceito. Difícil. É a sociedade que nós estamos. Finalizando, o documento cita 3 pontos que para nós católicos tem que estar muito claro na nossa cabeça, para se alguém vier conversar com você, você saber conversar com a pessoa. Não é brigar, não é sair no tapa, você está condenado ao inferno. Não, é ter um discurso racional. Falou, se você tem os seus argumentos, deixa, eu vou te escutar, mas eu quero falar os meus também. Aqui são 3. Primeiro argumento: em todos os argumentos a favor do aborto, o nascituro não é levado em conta, o neném não é levado em conta, é só a mulher. Quem é a favor do aborto, todo o argumento, a mulher faz aborto, ela está morrendo, a mulher teve isso, a mulher... Esse é um argumento, porque se a mulher tem direitos, a Constituição diz que o neném tem os mesmos direitos. Uma mulher chegou num médico aí, querendo abortar, com um menino de 5 anos, puxando o menino, falou assim, doutor, ninguém sabe ainda não, mas eu estou grávida, eu quero abortar. O doutor falou, você sabe que aborto é perigoso, pode ter sangramento, você pode morrer, etc. Não, mas eu quero. Vamos fazer o seguinte, no caso você quer tirar essa criança, matar essa criança. Essa criança é seu filho. Não, ainda não. Falou, por que não, ainda não? Porque não nasceu não. Então, só depois que nasce. O que eu falei, o canal mágico. Passou no canal, acontece uma mágica que vira filha. Antes não era. Falei, então vamos fazer o seguinte, esse médico merece um diploma, né? Eu mato esse menino de 5, ninguém vai dar notícia, arruma um enterro e você gera esse outro. Você está louco, doutor? Mas o menino de 5 é meu filho. O doutor falou, eu não estou entendendo o seu discurso. Eu não estou entendendo o que está dentro da sua cabeça. Você acha que só porque o seu filho, porque é filho, não passou no canalzinho mágico, ele não é uma vida? Pensa direitinho. Aí fez lá o exame, colocou, ela escutou o coração, viu lá, aí começou a chorar. Doutor, é uma criança, né? Ele não falou, mas pensou, você achou que era o quê? Um zigoto? O quê? Um girino? Você está girando o quê, meu filho? É um girino isso aí? Aí depois que nasce, é um ser humano. Antes de nascer, não é. Na cabeça de muitos é assim que funciona. A CNBB diz que o direito à vida é um direito incondicional. Deve ser respeitado, defendido em qualquer etapa da vida humana. O direito à vida na sua totalidade, para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e para aquela que não nasceu. Só para nós aqui. Você sabe que para o nazismo, pessoa com deficiência tinha que ser eliminada. Criança que nascesse com deficiência tinha que ser eliminada. Aí daqui a pouco vão criar umas leis aí que quem vai ser eliminado é você, idiota. Eles vão inventar alguma coisa.
Ah, padre, mas não vai chegar aí. Foi assim com Hitler. Foi assim. Começou num ponto, não, isso aí está certo. Ah, isso aqui está certo. Ah, peraí, mas isso aí está errado. Não, o que está certo aqui e está errado aqui? Por isso que a defesa da vida é em qualquer etapa que a vida está. Dentro do útero, fora do útero, idoso, doente, com deficiência ou não. Segundo ponto. Descriminalizar o aborto é um desengajamento moral. Justificar a fraqueza de uma sociedade pobre com o maior dos valores, que é a vida. Que é a vida. Resolver o mal com outro mal. Aqui há dois princípios que eles ferem: o princípio da contradição e o princípio da proporcionalidade. Princípio da contradição: a mãe como a criança tem os mesmos direitos. Se a criança não tem um direito com a mãe, então eu posso então sugerir que salve a criança e que mate a mãe. Ninguém é a favor do contrário. Interessante. Por quê? Porque a mãe tem rosto, a mãe tem nome, a mãe tem CPF, a mãe tem voz, a mãe sabe argumentar. O neném, coitadinho, não tem nome, não tem CPF, não tem nem rostinho. E tem mais fácil eliminar o segundo e preservar a primeira. Começa a propor o contrário. Vamos salvar a criança, a gente mata a mãe. Eles vão falar: você é louco. Mas é a mesma coisa. Tanto a mãe como a criança têm direitos iguais, são seres humanos. Proporcionalidade, porque se trata de duas vidas. A primeira vida, autônoma. A segunda, dependente. E não há como a criança se desenvolver sem a mamãe. A mamãe deveria acolhê-la com amor. Há uma mulher, que eu não vou falar nome, né? Mas a favor do aborto, tem vídeos dela no Google, no YouTube, só procurar lá, né? Fulano de tal, a favor do aborto. Você vai ver uma mulher, cabelo assim, sem condicionador, aí ela está preocupada com outras coisas, né? A mulher parece louca. Aí o que essa mulher fala? Tá lá. Ela fala que não, olha a frase da mulher, que não entende porque não se pode extirpar um feto que está crescendo contra a vontade da mulher. E a justiça deixa fazer uma operação para extirpar um tumor, que para ela um bebê indesejado, um tumor de câncer é a mesma coisa. Falando para deputado, sendo aplaudida, é uma intelectual brasileira. Eu não vou falar porque a pregação é gravada, vai para o YouTube, aí ela tem direito de resposta, me processa além de tudo, né? Daqui a pouco eu vou ser preso. Tá sim, ela pode, nós não. Não é não, juíza? Ela pode falar o que quiser, nós não. Nós não. Como podemos punir quem não fez mal contra ninguém? O neném. Até um culpado pode entrar com pedido de defesa, mas a criança no ventre da mãe, quem virá o socorro dela? Quem a defenderá se a própria mãe quer matá-la? Não é contraditório pensar que o Estado, que deveria primar pela integridade da vida, venha permitir a morte de uma criança? E último, terceiro, a CNBB disse: é um grave equívoco pretender resolver problemas como o das precárias condições sanitárias através da descriminalização do aborto. Urge combater, aqui que eu falei do Rio, as causas do aborto, através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres nos campos da saúde, da segurança, educação sexual, especialmente nos lugares mais pobres. Espera-se do Estado maior investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e crianças. É preciso assegurar às mulheres pobres o direito de ter seus filhos, ao invés do aborto seguro. O sistema público de saúde deve garantir o direito ao parto seguro à sua mãe e dos seus filhos. O aborto não é uma conquista, mas é um drama social. Vamos repetir isso?
O aborto, mas é um. E aqui eu finalizo. Vou ler um pedacinho apenas aqui. A ministra Rosa Weber, assim que fala? Weber. Rosa Weber. Eu não conheço a galera não estou fazendo muita coisa. Do STF, já convocou a audiência pública para os dias 3 e 6 de agosto próximos, para ouvir os prós e contras a DPF 442. Então é agora. Eles vão discutir lá. Hoje, na minha cabeça, eu não sei se eu estou fora da realidade, eu não sei o que está acontecendo. Na minha cabeça não cabe o ser humano discutir se pode ou não pode matar o menino na barriga da mãe. Para mim não precisa nem discutir. Eles vão discutir se vai ou não vai. E se vai, como é que vai? E se não vai, por que não vai? Nós cristãos, que acreditamos no Deus da vida, temos que nos mobilizar contra essa cultura de morte, contra a DPF 442, que quer liberar o aborto em nosso país. Dizer não à morte de criança inocente no ventre da sua mãe. Então aqui fica o nosso alerta, fica o que a gente poderia ter feito. Esses vídeos vão circular, vão para o meu canal no YouTube, vamos refletir sobre isso amanhã no nosso programa Alegrai-vos. A TV Canção Nova, a TV Evangelizar, essas duas que eu trabalho nelas, tem feito um trabalho de conscientização através de programas, mas infelizmente, não cutucando, mas falando a verdade, a galera que deveria escutar essas coisas está vendo novela das 9, né? Aí o pessoal não sabe o que está se passando, Esse texto que me baseei, não teve como ler tudo, que é bastante coisa. Eu vou disponibilizá-lo hoje, quando eu chegar na minha casa, na minha página no Facebook. Então é bom você imprimir e ler, porque aqui eu li, está tudo marcado aqui, eu li tudo, li várias vezes, mas tem a folha na mão é diferente, né? Você vê o que foi dito, compara o texto, faz aí as suas conexões cerebrais, para você entender o que está por trás. A vida é o dom maior. Repita. Esse é o pressuposto. Nós cristãos, a vida é um dom maior e ela tem que ser defendida em qualquer circunstância. Ponto final. Não tem o que dialogar. Vai dialogar o quê? Se fica, se tira, se vai. Tem um casal que ele poderia até dar um testemunho, eu não sei se ele é daqui ou se ele é de fora, mas eu lembro que eu atendi a mulher que o médico disse para ela tirar o neném, que ele não teria cérebro. E ela falou: "Senhor padre, o que o senhor acha?" Falou: "Olha, filha, a vida tem que ser defendida. Se o seu neném nascer e ele viver 2 minutos de vida, foram os 2 minutos que ele teve, mas então eu vou ficar." Aí depois ela teve o neném, já tem uns 3, 4 anos. O menino está brincando, estudando aí. Era para tirar o menino. As pessoas, quando perdem a fé em Deus, elas perdem a fé em milagre. Elas acreditam apenas nelas mesmas. E a mente humana, ela está fadada ao fracasso quando ela não pensa com a sabedoria de Deus. O ser humano se torna descartável, a sociedade se torna descartante, e aí vamos ver quem é que presta para viver. Aquilo que tantos intelectuais condenam, o que Hitler fez, o pensamento é o mesmo, só que outra escala. O pensamento de eliminar quem não era puro é o mesmo pensamento que tem hoje em outro olhar. Aí eu desço a lenha no nazismo, mas sou a favor de certas coisas que têm a linha racional idêntica àquela que teve Hitler. E ninguém hoje fica aplaudindo Hitler, mas aplaudem muitos hoje que até no discurso criticam o que foi feito lá, mas aprovam que se faça aqui de uma outra maneira, mais politicamente correta, se é possível.
Doutora, aproveite e faz o convite sobre o manifesto que haverá e sobre o abaixo-assinado, não é isso? Bom que a senhora já acompanha o nosso vídeo aqui, pode vir aqui. Doutora André sempre presente, né? Esteve aqui quando aquela luta sobre a ideologia de gênero, tá também, é palestrante profissional, viaja em muitos lugares falando sobre família, sobre o direito da família, sobre paternidade responsável. E agora, como o tema envolve família, ela está também defendendo aí a vida desde a sua concepção. Doutor. E é bom também ouvirem, né? Além do sacerdote, uma juíza que está bem inteirada do assunto e saberá dar aí um parecer também propício. Só fica de olho no relógio, né? 7 minutos, tá bom. Tá bem, tá. O Padre Christian me pegou de surpresa. Nós teremos vários eventos essa semana, inúmeras paróquias estão promovendo vigílias, noites de oração. Realmente é um momento muito grave que o nosso país está vivendo. O nosso bispo, maravilhoso, né? Abençoado nosso bispo, ele gravou vídeos, a maioria das pessoas tem recebido pelo WhatsApp, e vai celebrar uma missa, sexta-feira, na Catedral, às 19 horas, nessa intenção especial, em defesa da vida, pelo nascituro. E no sábado, nós estamos conclamando, na verdade, é a igreja que chama, não sou eu estou só repassando o convite. Várias comunidades católicas, como a Missão Maria de Nazaré, a Sacramento de Amor, as equipes de Nossa Senhora, das quais eu faço parte, a Diocese de Divinópolis está convidando para um ato em defesa da vida, em defesa do nascituro, no sábado, às 9 horas da manhã, na Praça do Santuário. Todos estão convidados, nós pedimos que as pessoas compareçam mesmo. A situação, eu estava partilhando com o Padre Christian no WhatsApp, tenho partilhado com Dom Zé Carlos, Dom Moacir, que é bispo saído da nossa diocese, é muito mais grave do que o povo brasileiro possa imaginar. O Padre Christian falou muito bem sobre o assunto, e eu queria colocar apenas mais duas questões. Primeiro que se fala muito, mas quando se olha só o nascituro e a mãe que morre em procedimentos inseguros, há várias mentiras a respeito do aborto, e eu conclamo principalmente os mais jovens a pesquisar no YouTube Isabela Mantovani. É uma especialista em saúde pública, ela desmente num vídeo de 20 minutos 5 grandes mentiras sobre o aborto. Uma delas diz respeito à mortalidade da mãe, mortalidade materna no procedimento de aborto. E ela diz, com base em dados científicos, pesquisa estatística do próprio Ministério da Saúde, que não há relação nenhuma com o aumento ou a diminuição da mortalidade materna, não tem relação com a legalização do aborto. Isso é provado cientificamente, documentalmente, estatisticamente, que na verdade a mulher morre porque ela quer ter o bebê. Ela morre em decorrência de complicações durante a gravidez, no parto e logo após o parto. Ela morre porque não tem saúde pública adequada, principalmente as mais pobres, para ter um pré-natal bem feito, para ter uma assistência médica competente e eficiente na hora do parto, quando há alguma complicação, para que ela seja atendida a tempo, a hora, com eficiência, para não morrer. E ela morre depois do parto, por complicações decorrentes do parto, por falta de assistência médica adequada. E não é deficiência dos nossos médicos, não. Graças a Deus, a grande maioria dos nossos médicos são competentes, são eficientes, são dedicados e são contrários ao aborto. Nós estamos tendo no WhatsApp inúmeros vídeos de médicos dizendo: nós somos contrários ao aborto, nós somos favoráveis às duas vidas, a da mãe e a do bebê. Então não há relação entre, vamos aprovar o aborto porque aí elas não fazem o procedimento clandestino, fazem no hospital. Nós temos dados estatísticos provando que os abortos feitos legalmente nos países onde o aborto já foi legalizado, no hospital também há mortalidade da mãe, porque é uma cirurgia. Tem o risco, como todas as cirurgias, perfuramento de útero, complicações, enfim. Não há garantia para a vida da mãe.
né? E outra coisa muito grave nessa situação, sabe, Padre Christian, é que não está sendo discutido se aprova ou não o aborto no local próprio, que é o parlamento. Eu não votei, acredito que nenhum de vocês votou nos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles não são eleitos. Eles são nomeados por indicação do senhor presidente da República. Ali não estão representando o povo, nem o desejo do povo. E o que é os partidos políticos, a ideologia política e a força dos interesses econômicos, principalmente estrangeiros, gente. É gente de fora do Brasil que quer mandar no Brasil. Eles descobriram que no parlamento eles não conseguem aprovar o aborto. Há um vídeo de uma gravação de um ministro do Supremo Tribunal Federal em que ele fala que após a posse, eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, não devem satisfação para mais ninguém. Porque se eles aprovarem o aborto, eles não vão perder o emprego, não vão ser demitidos. E que o parlamento não quer pagar o preço de discutir a questão para não ficar mal com o povo. Não é verdade. No parlamento, ou seja, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, já houve e há ainda vários projetos de lei para tentar descriminalizar o aborto. Então, o que estão fazendo? Tentando descriminalizar o aborto através do Poder Judiciário. Isso é legislar, é fazer lei pelo Poder Judiciário. Se eles conseguem isso, se aprova o aborto pelo Judiciário, também se aprova outras coisas. Nós podemos aprovar o gênero, a pedofilia, e aí vão dizer, pedofilia? Nós já estamos tendo vídeos aí na televisão dizendo que, coitados, eles sofrem preconceito. Então, a situação é muito grave, porque está em risco a própria democracia, o próprio equilíbrio entre os poderes. Então, é preciso que o brasileiro se movimente, e não é só essa semana. Outra coisa muito grave também é que, dentre os argumentos utilizados para a descriminalização do aborto até 12 semanas, há argumentos que valem para descriminalizar o aborto até 9 meses, até depois de nascido. Nos Estados Unidos, até alguns anos atrás, se você fizesse um procedimento de aborto e a criança nascesse viva, o médico podia matar a criança depois de nascida viva. Existe no YouTube Giana Gessen, vale a pena olhar, Padre Christian. Giana Gessen, ela dá um testemunho, ela é uma sobrevivente de um aborto. Injetaram um líquido, era para ela nascer morta, toda queimada. Ela sobreviveu e, graças a Deus, nessa época já não se podia matar a criança que nascia de um procedimento de aborto. Se nascesse com vida, você tinha que socorrer e salvar. Ela sobreviveu e hoje ela percorre o mundo pregando contra o aborto e falando o absurdo que é. Então, prestem bastante atenção. É importante que vocês participem, que se manifestem aquilo que o Padre Christian falou. O muro, nós sabemos de quem é. Quem fica em cima do muro, quem não se posiciona, quem não quer dar a sua cara a tapa, vai sofrer as consequências. Quem cala, consente. Então, participem da Santa Missa. Amanhã, depois lá na Catedral, prestigiem o nosso bispo. Ele tem ficado ao nosso lado na defesa da vida, tem apoiado os movimentos, as pastorais, os padres, nós, o rebanho dele. Participem no sábado, 9 horas da manhã, na Praça do Santuário. Vão em peso, com família, com amigos, conclamem as pessoas e nos ajudem, porque lá vão ser distribuídos panfletos para que quem quiser possa distribuir para outras pessoas, esclarecendo. Eu costumo dizer que o brasileiro está deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. E, de repente, a hora que você começar a sofrer na pele, falar, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você se calou, é que você se omitiu. É aquilo que o Padre Christian dizia, mas os nossos governantes, eles não caíram lá de paraquedas. Por enquanto, nós ainda não estamos numa ditadura. Os nossos governantes foram eleitos. Então, é preciso que vocês se posicionem, se manifestem, venham participar desse ato em defesa da vida, em defesa do nascituro, sábado, 9 horas, no Santuário de Santo Antônio. Hoje, tem aqui nas portas, né? No final da missa, nós pedimos que todos deem um nome, assinem e coloquem o documento, o CPF, identidade, que vocês se lembrarem, ou tiver com vocês aí anotado o número. Por quê? A CNBB pediu que fizéssemos atas e que fossem encaminhadas ao presidente do Congresso Nacional, da Câmara Nacional,
do Senado Federal. Por quê? Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que pune com o impeachment os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Poder Judiciário, que fizerem o que a gente conhece como ativismo judicial, ou seja, é o Poder Judiciário legislando. Ele não foi criado para isso. Até hoje, se os ministros legislarem através do ativismo judicial, eles não vão sofrer consequência nenhuma. Mas há um projeto de lei no Congresso que torna isso um crime passível de impeachment. Uma conduta inadequada passível de impeachment. E esse processo precisa tramitar. Então, é preciso que vocês, além de participar desses atos, assinem esse abaixo-assinado que está pedindo para que o Supremo não abra essas portas, legalizando o aborto através dele, ainda pior ainda, né, um meio utilizado, e que o Congresso dê tramitação ao projeto para impedir que outras coisas desse tipo sejam feitas, que no futuro se tente legalizar, por exemplo, a pedofilia, por exemplo, as drogas, por meio do Poder Judiciário. Então, fica aí o convite. Eu volto a dizer, estou falando, era para estar aqui o Eduardo da Sacramento de Amor, ou o Eduardo Rivelli da Missão Maria de Nazaré, acredito que eles estão por aí. E o Dom Zé Carlos também que convida, vocês devem estar vendo os vídeos. O Padre Christian também convida, que vai estar conosco. Então, por favor, participem, divulguem, deem um nome, assinem o abaixo-assinado e ajudem a distribuir os panfletos elucidativos. E os jovens que estão sendo doutrinados nas escolas com mentiras a respeito do aborto, do gênero, pesquisem. Isabela Mantovani, vocês vão ver uma cientista com dados científicos, com seriedade, com honestidade, com verdade. Muito obrigada. Eu não vou estar não, vocês estão em Maringá. Mas de lá eu... Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.